Voltamos, galera. Tamo aí. Mais uma aula. Já tá subindo pro curso. Aula 1 de cinemática, aula 1 de dinâmica e essa é a aula 1 de termologia. Aqui neste pacotinho de aula de termologia, começa lá com termometria, vem lá dilatação térmica, aquele roteiro do ensino médio, né? Depois a gente entra em termodinâmica, ok? E bora para lá. Vamos ver o que é temperatura, energia térmica e calor. Você entende o que é isso? Mas vai entender. Então vamos. Então vamos lá, galera. Vamos começar com a aula 1 de termologia, temperatura. Mas aqui eu não vou falar só de temperatura. Eu vou falar sobre o que é temperatura, o que é energia térmica e o que é calor. Vou apresentar as escalas termométricas para vocês e a lei zero da termodinâmica, tá? Essa matéria você também vê um pouco disso no nono ano, né? Finalzinho do ensino fundamental, também vê no ensino médio e está nos concursos. Então vamos, aula 1. Então a primeira coisa é temperatura, calor e energia térmica, tá? Era para falar só de temperatura, mas essas coisas não se separam. Não adianta você ver o que é temperatura, depois calor. Tem que entender as três, a ligação dessas coisas aí, tá? Bom, como a gente vai falar de temperatura, calor e energia térmica, eu preciso lembrar do que é energia, que talvez você já viu lá na mecânica e você já tenha visto no seu ensino fundamental. Então, energia é uma quantidade bastante abstrata, tá? É uma quantidade escalar, não tem direção e sentido, não é um vetor, mas é algo bastante abstrato. Um jeito de você entender energia é pensar na capacidade de mover as coisas, né? O vento pode mover as coisas, eu posso associar isso a uma energia eólica, né? Um corpo que está em movimento pode transferir esse movimento, ele tem uma energia cinética. Um corpo parado a uma certa altura não está fazendo nada, mas ele tem uma energia armazenada nesse campo. Ele pode entrar em movimento. Então eu posso estar sempre, como é muito abstrato, estar pensando na energia nessa maneira de transferir movimento, de poder gerar movimento, tá? Porque é uma quantidade puramente matemática. Aí lembramos da energia cinética lá do ensino médio, porque ela é importante para nós aqui na física térmica. O que é a energia cinética, né? Você lembra o que é a energia cinética? É uma energia de um corpo em movimento. Ela é calculada pela massa, o quadrado da velocidade dividido por 2. Mas isso não importa, não é a formulinha que eu quero que você vá discutir agora. Eu quero só que você perceba que a energia cinética, para nós, é uma energia ligada a um movimento, ok? Porque depende da velocidade. Deixa eu pegar um apontador aqui, ó. Olha a velocidade aqui. A energia depende da velocidade. Se a velocidade for zero, a energia cinética é zero. Aonde a gente quer chegar? A gente vai estudar a temperatura de um corpo e a gente vai ter que olhar microscopicamente para dentro desse corpo. E esse corpo, ele possui partículas que constituem a matéria, né, os seus átomos que se ligam formando as suas moléculas, e aquilo está em constante movimento. Então ali tem uma energia interna ali, tá? Vocês também conhecem energia potencial. Potencial é em potencial. Não está fazendo nada, mas tem potencial para fazer, tá? Geralmente está associada à posição. A energia potencial está associada à posição de um corpo. Por exemplo, quando você estudou na mecânica, se você estudou, a energia potencial gravitacional. Um corpo de massa m num campo gravitacional G, erguido a uma altura h, ele tem uma energia armazenada. Quando você larga ele, ele entra em movimento e pode realizar trabalho, mover as coisas, tá? E também temos a energia potencial elástica, que é um elástico esticado. Esse X é o quanto eu estiquei esse elástico, essa mola. Então você tem uma energia associada à posição de um corpo preso a uma mola. Na molécula, os átomos também se ligam e tem uma força de interação, né, intramolecular ali que a gente tem, não é uma mola, mas eu posso pensar naquela ligação ali como uma energia em potencial armazenada na estrutura da matéria ali, ok? Isso é só para dar uma repassada em energia, mas o que eu quero discutir com você é temperatura. Mas por que você começou por energia, professor? Porque a temperatura está associada à energia cinética. As partículas estão em energia de movimento.
Lembra lá do V quadrado, ó, mv quadrado sobre 2? Agora pensa essa energia cinética por moléculas. Pensa nessa energia cinética de cada moléculazinha, dos átomos ali, aquela vibração. Se eu estiver no estado sólido, essas moléculas estão fortemente ligadas, formando uma estrutura, dependendo do material, uma estrutura muito bem organizada, mas elas oscilam, elas vibram em torno de uma posição. Então tem movimento. Se eu pensar num líquido, essas moléculas têm mais liberdade, ok? Elas não oscilam só em torno de uma posição. E se eu pensar num gás, então, onde a força de coesão entre as moléculas é muito menor, elas estão bem separadas e podem estar com velocidades muito maiores. Normalmente estão com velocidades muito maiores, né? Lógico. E estão com velocidade muito maiores. Por isso tem uma energia de movimento maior. A temperatura está ligada a essa energia. O pessoal costuma chamar isso de grau de agitação, né? As moléculas estão agitadas, essa desorganização, essa vibração, né, dos movimentos das moléculas, né, essa vibração das moléculas está associada à temperatura. Um corpo que tem temperatura maior, ele está com a energia cinética das partículas maiores. Se está com menos temperatura, uma temperatura menor, tem menos vibração das moléculas, ok? Isso é temperatura. Mas quero olhar para isso, associando essas três coisas: temperatura, calor e energia térmica. Então vamos olhar mais de perto. A temperatura, a gente já associou a energia cinética por partícula, ok? Então imagina que você pudesse olhar para o sistema, você vê lá uma vibração, um movimento, a esse movimento das moléculas está ligado à temperatura. Microscopicamente falando, você pode conhecer temperatura do ponto de vista macroscópico. É aquela coisa de pôr a mão, né, que a gente sente pelos nossos... A gente vem pelos nossos sentidos, né? Eu ponho a mão, falo, isso está quente, mas os nossos sentidos não servem para medir temperatura com precisão, né? Com precisão, eu tenho que entender a fundo o que é temperatura. E do ponto de vista microscópico, a temperatura está ligada a esse movimento das partículas que constituem o corpo, tá? E o que é energia térmica, professor? Também é esse movimento, mas na temperatura. Enquanto eu estou pensando no movimento das partículas em média, né? Aquele movimento em média, porque cada partícula pode estar vibrando com uma velocidade diferente, tem uma energia cinética diferente. Eu posso pensar numa energia cinética média. A energia térmica, que a gente chama de energia térmica, é como se eu somasse a energia de movimento de todas as moléculas que constituem um corpo. Tá legal? Aí eu teria ali a energia térmica daquele corpo. Vou dar um exemplo já já. E o que a gente chama de calor é um processo de transferência dessa energia térmica, tá? Que sempre vai ocorrer do corpo de maior temperatura, porque ele tem mais energia de vibração ali, mais energia de movimento, para o corpo de menor temperatura. Ele consegue transferir essa energia para esse corpo onde as moléculas têm uma vibração um pouco melhor, um pouco menor. Então, o calor para nós está ligado à temperatura pelo fato de que a gente precisa ter diferença de temperatura. Mas calor e temperatura são grandezas físicas diferentes. O calor é o processo de transferência da energia térmica, tá? Que ocorre de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então aqui estou dando um exemplo. Imagina um corpo A qualquer a 100 graus Celsius. Um corpo B a 20 graus Celsius. Se eu isolar esses dois em um sistema onde o meio externo não interfira, eles vão trocar energia. O corpo a 100 graus Celsius, se eu fosse olhar microscopicamente, as moléculas têm muito mais vibração, muito mais energia de movimento. Elas vão transferir energia de movimento para o outro corpo. Como, professor? Aí tem os processos de transferência de calor, que é uma outra aula, tá? Então o calor vai sempre fluir do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Até quando? Até que se haja o equilíbrio térmico. Atingindo o equilíbrio térmico, cessa a transferência de calor. Por exemplo, o corpo A e o corpo B atingiram o equilíbrio térmico. Agora os dois estão a 40 graus Celsius. Agora não tem mais calor. Calor é a energia sendo transferida. Aliás, nos livros didáticos aparece muito que calor é energia térmica em trânsito, né? É o trânsito
da energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Veja que os corpos trocam energia, calor é uma forma de energia, e eles não trocam temperatura. Veja que o corpo a 100 graus Celsius, ele pode perder 60 graus Celsius de temperatura e cair a 60, cair a 40, enquanto o corpo B aumentou apenas 20 e atingir o equilíbrio térmico. O que eles trocaram não foi temperatura, foi calor até atingir a mesma temperatura, que é o equilíbrio térmico. Aqui eu pus um exemplo aqui para nós. Você está vendo aí alguém afiar uma faca num esmeril, usando aí um rebolo, e você vê as fagulhas saem a vermelho cereja, mais ou menos, de tão quente que elas saem. São pedacinhos da própria pedra ou do próprio metal também que está sendo devastado, né, da faca, e eles saem muito quente, então a gente consegue enxergar esse metalzinho. Eu quero ver o que a gente entendeu aí de temperatura, calor e energia térmica olhando para isso. Imagina que uma fagulha dessa, é muito comum quando alguém está afiando uma fagulha dessa ou até várias, pegar na sua mão. E não é nada que nos cause algum problema sério. Mas por quê? O que eu posso falar da temperatura de uma fagulha dessa? Você não tem obrigação de saber, mas o aço, quando ele está vermelho cereja, a temperatura dele deve estar acima de 800 graus Celsius, aproximadamente, tá? Depende do tipo de aço e tal, mas enfim, né? Digamos que a temperatura dele tivesse aí em torno de 800 graus Celsius. É isso que eu posso dizer. Então, se eu olhasse para cada fagulha daquela e olhasse microscopicamente, elas teriam o mesmo grau de agitação. As moléculas, em média, têm a mesma energia cinética de movimento ali, tá? Professor, mas 800 graus Celsius, por que não queima a minha mão, tá? Porque embora, né, vamos falar da energia térmica agora, porque embora as fagulhas estejam muito quentes, então a velocidade média das partículas constituintes está muito grande, a energia cinética delas é muito grande, se eu sair somando a energia cinética de todas as partículas, não vai dar uma energia térmica muito grande. Por quê? Porque a fagulha tem uma massa muito pequena. Então a quantidade de partículas constituinte ali é relativamente pequena comparado com o tamanho da faca, né? Então, embora a temperatura da fagulha seja alta, a energia térmica não é tão grande, porque se eu somar a energia de todas as partículas, ela é uma partícula de massa muito pequena, né? Ele é um corpo com massa muito pequena, por isso muito poucas partículas, tá? E o que é o calor ali? O calor, quando aquela fagulha bate na sua mão, ela está mais quente que a sua mão, ela transfere essa energia para sua mão. Esse é o calor, é a transferência de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Veja que uma fagulha daquela a 800 graus Celsius bate na sua mão e não causa sérios danos. Mas se você encostar a mão naquela faca, pode ser que seja bem mais complicado. Porque embora a temperatura possa até estar um pouco menor, a energia térmica pode ser muito grande. Por isso vai transferir muito calor para você. Porque a massa é muito grande, então tem muito mais partícula. A temperatura está ligada à energia cinética, a energia térmica é a energia cinética de todas as partículas somadas e o calor é o processo de transferência da energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Se ficou claro isso, o próximo passo é entender como é que a gente mede temperatura. Nós vamos entrar propriamente agora na termometria, que é a medida de temperatura. Para falar em medida de temperatura, seria legal você entender o que é medir de fato. O que é medir, né? Então, medir é comparar. Quando eu digo que a minha altura é 1,80 m, eu estou fazendo a comparação com um padrão pré-estabelecido, não importa como esse padrão foi criado, o que se estabeleceu como 1 m, mas eu estou comparando a minha altura com um padrão pré-estabelecido, que poderia ser o metro, poderia ser a polegada, não importa. Então, medir é comparar com um padrão pré-estabelecido. Então, vamos lá. Medir é comparar. Como é que eu vou medir temperatura?
Gente, temperatura, se a gente entendeu, ela está ligada à energia cinética das partículas do corpo. Como é que eu vou medir isso se eu não consigo enxergar microscopicamente e medir esse movimento? Mas eu posso medir de maneira indireta. Se não dá para medir de maneira direta, eu consigo medir de maneira indireta. Como eu faço isso? A mudança de temperatura altera algumas propriedades, né? Altera algumas grandezas. Se eu conseguir medir uma grandeza que está variando com a temperatura, eu posso associar aquela medida a um determinado valor de temperatura. Então eu vou fazer uma medida indireta. Eu meço alguma coisa que está variando em função da temperatura. Essa alguma coisa que varia em função da temperatura, a gente chama de grandezas termométricas. Vou te apresentar algumas. Por exemplo, o volume. Quando você esquenta um líquido, por exemplo, não precisa ser um líquido, estou falando de um líquido porque eu lembrei dos termômetros clínicos antigos que a gente usava. Se você for muito jovem, talvez você não tenha nem utilizado a base de mercúrio. O mercúrio é um metal no estado líquido na temperatura ambiente. Quando você esquenta, ele dilata, então aumenta o volume. Quando esfria, ele contrai, diminui o volume. Então, se eu conseguir associar essa mudança de volume com a temperatura, eu posso criar uma escala, que é o padrão estabelecido, e medir a temperatura. Mas na verdade eu estou medindo o aumento ou diminuição de volume e ligando ele à temperatura. Eu estou medindo a temperatura de maneira indireta. Pressão, um gás, por exemplo, você esquenta, aumenta a pressão, esfria, diminui a pressão. Então você pode, pela variação de pressão, criar um termômetro à base de pressão de um gás e essa variação de pressão te associar a uma temperatura. Resistência elétrica. Alguns materiais, quando aumenta a temperatura, aumenta a resistência elétrica, diminuindo a corrente e vice-versa. Então eu posso medir a alteração da resistência elétrica de alguns materiais e usar para medir temperatura. Tá? Campo magnético. O campo magnético pode mudar com a temperatura. Se eu conseguir medir a variação de um campo magnético, eu posso medir indiretamente a temperatura. Então é isso que a gente faz. Depois de escolhido o que eu vou usar para medir temperatura, qual grandeza termométrica que eu vou usar, eu construo lá o meu termômetro e eu preciso criar uma escala, né? Que é o padrão de medida. Então vamos para as escalas termométricas. Quais são as escalas termométricas que a gente conhece? Existiram muitas, tá? Hoje a gente pode dizer basicamente três, né? Que são a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Então a gente vai trabalhar com três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ok? Como é que foram determinados esses padrões? Cada um determinou do seu jeito, né? A gente pegou o ponto de fusão do gelo e estabeleceu para ele um valor. Mas isso foi o Celsius que fez. O Celsius pegou lá gelo fundente, né? E determinou para ele um valor, associou a ele um valor, chamou de 0 graus Celsius. A escala Kelvin, ela não veio de uma temperatura relativa como o ponto de fusão do gelo, que é uma temperatura relativa. A escala Kelvin, o William Thomson, Lord Kelvin, percebeu que ao esfriar um corpo estaria ligado a diminuir o grau de agitação das moléculas. Ele imaginou que se eu fosse esfriando um gás, esfriando um gás, esfriando um gás, ou um material qualquer, chegaria a um ponto onde eu não teria mais vibração das moléculas. E a esse ponto que ele chamou de zero. Então o zero da escala Kelvin não é igual ao nosso 0 graus Celsius. É um zero associado ao movimento das partículas. A escala Celsius é uma escala relativa. Ela usou uma temperatura relativa qualquer e chamou de zero. A escala Kelvin não. Ele partiu do ponto onde as moléculas não iriam mais ter movimento. A gente vai ver isso lá na frente com o estudo dos gases, tá? Mas o importante para nós aqui é saber que o nosso 0 graus Celsius corresponde na escala Kelvin 273 Kelvin. A gente não usa graus, a gente chama isso aqui de escala absoluta, porque enquanto aqui eu tenho uma temperatura relativa que eu tomei como padrão, isso aqui tomou como padrão um fato absoluto aí que é da vibração das moléculas. Elas param de vibrar, de se movimentar
a 0 Kelvin. Então, o zero dele está bem mais embaixo, tá? E na escala Fahrenheit, que ele tomou como zero uma mistura de, parece que foi água, sal, gelo, alguma coisa assim, e o zero dele é mais baixo que o nosso. Mas o importante para nós é que o nosso 0 graus Celsius corresponde a uma temperatura de 32 graus Fahrenheit. O zero dele foi tomado mais embaixo. O outro ponto, que a gente chama isso de pontos fixos, foi tomado pelo Andrew Celsius, que é o ponto de ebulição da água, tá? O Celsius preferiu 100. Então a escala Celsius foi criada em cima de duas temperaturas relativas, o 0 e o 100, o 0 para a fusão do gelo, o 100 para o ponto de ebulição da água, e a gente divide em 100 partes. E tem aí a nossa escala Celsius que a gente conhece muito bem. O nosso 0 é o 273 Kelvin e o nosso 100 é o 373 Kelvin. O zero aqui está muito embaixo. Essa escala, a escala Kelvin, é a escala absoluta, a gente vai usar muito ela. Ela é muito importante e a Celsius também. A Celsius porque é a nossa escala, que a gente usa aqui no Brasil, e a Kelvin porque é uma escala do sistema internacional, tá? Veja que trabalhar com as duas é muito fácil, porque a escala Celsius vai de 0 a 100 e a Kelvin vai de 273 a 373, que também dá 100. Opa, então ficou fácil. Quando sobe 1 grau Celsius, sobe 1 Kelvin. Quando sobe 2 Celsius, sobe 2 Kelvin. Então, com 3 graus Celsius, eu tenho 276 Kelvin. É uma relação bastante fácil. Mais complicada é a escala Fahrenheit, que usa nos países anglo-saxônicos. Eu não tenho certeza, mas ouvi dizer que hoje em dia poucos países usam a escala Fahrenheit. Estados Unidos e parece que mais uns dois aí, não tenho certeza disso. Mas enfim, vamos ao que importa. O zero nosso é o 32 deles e o nosso 100 é o 212. A relação entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius dá um pouco mais de trabalho, né? Porque aqui de 0 a 100 eu tenho 100 divisões e de 32 a 212, se você fizer a conta, são 180 divisões. O zero absoluto. Então, como eu estava dizendo, o Kelvin, ele chegou ao zero absoluto, onde as moléculas param de vibrar, mas ele chegou teoricamente, não chegou fazendo um experimento e levando nenhuma substância a zero absoluto. O zero absoluto é o nosso menos 273 graus Celsius. Na verdade é menos 273,15, tá? Mas normalmente, de maneira didática, a gente não usa esse vírgula 15. Esse zero Kelvin, zero absoluto, onde não há mais movimento das moléculas, teoricamente falando, não corresponde ao nosso menos 273 graus Celsius. E na escala Fahrenheit, eu nem fiz conta, peguei lá num livro, parece que é menos 459,67 graus Fahrenheit. Tá? Não precisa guardar esses números, né, galera? O que é importante você guardar é associar o zero à temperatura de fusão do gelo e o 100 à temperatura de ebulição da água, que isso só é verdade à pressão de uma atmosfera também. E é bom lembrar do 273 e 373. Os livros, as provas costumam dar, mas não custa nada. Então está aí apresentadas as escalas termométricas. Conhecidas as escalas termométricas, a pergunta que não quer calar é: sabendo uma temperatura em Celsius, como eu converto para Kelvin? Sabendo a temperatura em Celsius, como eu converto para Fahrenheit? E vice-versa, tá? Então vamos pegar a relação que você mais vai usar em prova na sua vida, que é a relação entre Celsius e Kelvin. É uma relação bastante simples, né? 0 Celsius é 273, 100 é 373 Kelvin. Então é 1 para 1, né? Mas a pergunta é o seguinte: uma temperatura em Celsius qualquer, ela corresponde a quanto na escala Kelvin? Esta é a pergunta. É só medir essa variação aqui, ó, de 0 para TC e comparar com essa variação de 100 para 0. E fazer uma regra de 3, uma proporção. É como se fossem retas paralelas cortadas por transversais e você faz a proporção entre os segmentos. Então eu vou dizer que esse pedaço aqui é proporcional a esse, assim como este pedaço é proporcional ao todo aqui. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos escrever a primeira linha. Esse pedaço aqui eu vou chamar de TC menos 0, que vai dar TC.
e eu vou comparar ele, esta medida, com o tamanho inteiro da escala, que é 100 menos 0, tá? Que vai dar 100, lógico. E dizer que isso deve ser proporcional a quem? A TK menos 273, que eu escrevi aqui. TK eu quero dizer temperatura em Kelvin e comparo com o todo, que é o 373 menos 273. Aqui você percebe que 100 menos 0 é 100, 373 menos 273 é 100, então eu posso cortar esses denominadores, que eles são iguais. TC menos 0 é TC, e a gente tem a resposta já aí. A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin, menos 273. Esse assunto é bastante simples, né? Então, dado uma temperatura, é só você jogar na equação e determinar outra, algo bastante simples. Esse Tc menos 0 é uma variação de temperatura correspondente a Tk menos 273, que é uma variação de temperatura. Então, se eu estiver pensando em variação de temperatura, vale o seguinte: Tc menos 0 é uma variação de temperatura, que eu vou chamar de delta Tc, delta de variação, Tc de temperatura, em Celsius, e Tk menos 273 é uma variação de temperatura correspondente a essa, tá? Então eu chego que a variação de temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Ou seja, as temperaturas não são iguais. Se eu te falar 5 Celsius, subiu 5 Celsius aqui, a temperatura sobe 5 aqui também, mas ela vai para 278 Kelvin. Então 5 Celsius é 278 Kelvin. Mas a variação de temperatura de 5 Celsius é uma variação de temperatura de 5 Kelvin. Ok? Tranquilo isso? Celsius e Fahrenheit, tá? Então vamos lá. O que eu quero? Já conheço os pontos fixos, ó, 0 e 32, 100, 212. O que eu quero saber é, dado uma temperatura em Celsius, quanto vale em Fahrenheit, ou vice-versa, né? Então a gente faz a mesma coisa. Pega essa variação, compara com o tamanho do todo dessa escala e diz que esta mesma variação tem que ter a mesma proporção dentro da escala inteira. Vamos escrever isso? Tc menos 0 está para 100 menos 0, o de cima menos o de baixo para saber o tamanho dessa coluna. E aqui Tf menos 32 sobre 212 menos 32. Está aqui. Simples, né? Dá uma olhada, qualquer coisa vai lá nos comentários. Aliás, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda, se eu posso ajudar você e mais pessoas, tá? E um ajuda o outro. Não custa nada, você não paga nada. Aperta o botãozinho aí e se inscreve no canal. Valeu? Mas vamos voltar lá. Então é isso, a gente fez as continhas. Tc menos 0 vai dar Tc, 100 menos 0. Tf menos 32, 212 menos 32 é 180. Então você pode escrever isso assim. A temperatura em Celsius está para 100, como Tf menos 32 está para 180. Agora você percebe que aqui é divisível por 20. E aqui também divide por 20, né? Aqui vai dar 5, do outro lado dá 9, feito a conta. Então a temperatura em Celsius está para 5, como a temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9, tá? Às vezes tem aluno que fala assim para mim: professor, mas se essa escala está dividida em 100 partes e essa em 180, não é a mesma coisa que dizer que cada 1 grau de um lado é 1,8 do outro? Sim, né? É pura matemática isso aí, não tem nada de física aí por trás, né? Voltando aqui onde eu estava, agora veja que Tc menos 0 é uma variação de temperatura que corresponde a esta variação de temperatura. Então eu posso, quando eu penso em variação de temperatura, eu posso escrever essa equação desta maneira. A variação de temperatura está para 5, né, porque eu simplifiquei os denominadores, assim como a variação de temperatura em Fahrenheit, Tf menos 32 é a mesma variação, está para 9. E já estamos lá no finalzinho. Vamos ver agora, falar de equilíbrio térmico, a lei zero da termodinâmica, para entender o que é isso, tá? Então vamos lá, lei zero da termodinâmica. Como assim, professor, lei zero? É porque a termodinâmica, né, ela evoluiu diferente de outras áreas da física, muito diferente do que do eletromagnetismo, que se desenvolveu teoricamente primeiro, a mecânica. A termodinâmica, ela foi se desenvolvendo de maneira empírica, né? A base teórica dela veio depois.
E se estruturou a termodinâmica, a lei 1, a lei 2 da termodinâmica, e depois deram falta que precisaria de uma lei que vem antes dessas duas primeiras, então passou a chamar de lei 0, tá? Então o que diz a lei 0? Parece bastante simples, parece que é algo sem importância, mas vale a pena dar uma atenção. O que diz a lei 0 da termodinâmica? Imagina que o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico. O que eu entendo por equilíbrio térmico? Dois corpos à mesma temperatura. Logo, eles não trocam calor. Eles não vão trocar energia térmica. Por quê? Porque eles estão à mesma temperatura. As suas partículas estão com energia cinética média iguais, tá? E o corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então, A está em equilíbrio térmico com B, A está em equilíbrio térmico com C. O que eu posso concluir? Que, embora eu não tenha feito a medida, não tenha aproximado os dois, estando A em equilíbrio com B e com C, eu posso dizer, posso garantir que B e C estão em equilíbrio térmico entre si, né? Então o corpo B e o corpo C também estão em equilíbrio térmico. Parece algo meio bobinho, mas não é não. Nem tudo na física é assim, né? Então, se uma carga elétrica A atrai uma carga elétrica B, uma carga elétrica A atrai uma carga elétrica C, não quer dizer que B atrai C. Tem diferença. Então, essa transitoriedade aí é meio sutil e ela é importante para entender o equilíbrio térmico. Então, essa lei veio depois. Galera, então é isso. Se inscreva no canal, por favor. Aqui a gente termina a aula 1 de termologia, tá? A aula 1 de termologia é isso. Agora a gente vai voltar para mecânica. Toda semana eu estou fazendo isso. Mecânica, faço uma parte de cinemática, uma parte de dinâmica, vou lá para termologia e também quero entrar com a eletrostática e aí com 3, 4 frentes paralelas, construindo um curso para vocês e colocando lá nas pastinhas para você ver individualmente de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Curte e compartilha aí. Valeu, galera. Um abraço aí para vocês.